Oi, pessoal. Sempre que eu posso, eu tento diversificar um pouco, né, as minhas avaliações em física. Sair um pouco daquela coisa tradicional, né, da prova, escrita, listas de exercício e tal, e tento explorar mais a criatividade dos estudantes. E cada vez que eu invento uma coisa diferente, eu fico extremamente surpreso com o tanto que os nossos alunos têm um potencial criativo que muitas vezes está ali latente, só faltando a gente, né, sacudir para liberar. Então, como a gente terminou o ano letivo de 2021 agora e tiveram muitos trabalhos legais, eu achei que seria muito legal documentar isso para a posteridade. Então decidi gravar um vídeo apresentando alguns desses trabalhos, tá? Alguns deles tem os links aqui embaixo, quem quiser conferir lá o completo. Alguns eu não incluí todos os trabalhos, porque iam ser muitos, e eu selecionei alguns bons representantes aí dessa ideia toda. Como é que funcionou? Basicamente, final de Física 1, aqui eu tô focando no primeiro ano do ensino médio, tá? Eu pedi para eles escolherem um tema e em cima do que eu chamei de profissões. Então vai ter historiador, biógrafo, engenheiro, né, várias outras. E em cima dessas profissões, os alunos teriam que escolher um tema e trabalhar esse tema. E vocês vão ver alguns exemplos do que eu tô falando. A forma da apresentação eu deixei totalmente livre. Claro, eventualmente eu dava alguma sugestão e tal, mas no fim das contas vieram umas coisas que eu nem imaginava. Então, que tipo de trabalho final? Podia ser o trabalho escrito, tradicional, padrão? Sim, podia. Mas podia ser também na forma de um vídeo, na forma de uma música, na forma de um conto, por exemplo. E o resultado, né, já vou mostrar para vocês. Eu destaco ainda que todas essas atividades foram feitas em pouquíssimo tempo. Eu digo algo em torno de 2 meses apertado no meio de um monte de outras tarefas, e eles não tiveram minha supervisão, exceto assim para eu dar algumas ideias e tal, mas foi tudo remoto, né? Eles fazendo da casa deles. Então assim, eu fiquei realmente surpreso com a qualidade do resultado, considerando as circunstâncias em que a gente estava trabalhando. Então, todos os trabalhos foram feitos por estudantes do curso Técnico Integrado ao Médio de Saneamento e o curso de Biotecnologia, do Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa, na disciplina de Física. Eu começo mostrando os poemas feitos pela estudante Eduarda Machado, que foram fantásticos. Eu acho que eu não tenho outra palavra para descrever. Eu vou mostrar um deles aqui e o restante, se vocês quiserem, podem clicar aqui no link, né, para ler os demais. Eu até tinha pensado em declamar o poema, mas não foi eu que escrevi, eu não vou estragar o poema da menina, né, com a minha voz horrorosa. Então vamos lá, vou mostrar aqui. Bom, o tema vocês viram, né? Força gravitacional, órbita da Lua em torno da Terra, e ela conseguiu apresentar dessa maneira. Super legal, super bonito. Apresentar aqui um outro trabalho agora da estudante Jamile Lourenço. Ela já estava interessada, desde quando eu mencionei esses trabalhos, em fazer alguma coisa relacionada com perícia policial. Aí eu tive a oportunidade de chamar meu amigo Thiago Borduc para bater um papo com os alunos, trocar umas ideias e tal, aí que ela empolgou mesmo. E ela fez um relatório tipo, um relatório pericial de um crime, né, fictício, assim, que eu achei muito legal. Eu vou mostrar aqui imagens dele, eu não vou compartilhar o documento todo, porque como ela fez simulando, né, um documento policial, eu não quero, né, envolver questões legais aqui. Então eu vou mostrar aqui na tela mesmo. Ela fez toda uma estética de relatório mesmo, sabe? Apresentando aqui, identificando, né, com uns identificadores, né, de quem é a vítima, data e tudo mais. A perita. Uma descrição do que foi feito, né, uma introdução aqui do relatório, bem bacana. Apresentação da ocorrência, descrevendo o que aconteceu com a vítima, né? O SAMU foi chamado, tal, e aí as investigações aqui das evidências do crime e tudo mais. Aí as análises, né? De tudo isso fictício, né?
De tipo, o que que aconteceu, as manchas de sangue do local, os rastros deixados, né, pelo impacto e tal, alguns cálculos de lançamento, né, parabólico desse sangue, de conservação de energia, de até onde que essa mancha voou e tal. Uma planta fictícia da casa, né, explicando como é que foi que isso aqui aconteceu e o resultado do laudo. Isso foi muito doido, um tipo de trabalho totalmente inesperado e que me deixou surpreso mesmo. Agora chegou a hora dos vídeos. Muitos alunos optaram por fazer na forma de vídeo, já que eles já têm experiência, né, com filmar coisas, editar e tudo mais, às vezes até muito mais do que nós, velho, aqui. E o formato variou bastante. Eu começo mostrando alguns trechos do trabalho das estudantes Emily Monteiro, Kathleen Natália e Andressa Lima Lopes, que elas fizeram uma abordagem histórica. A profissão que elas escolheram foi de historiadoras, então elas fizeram um apanhado, né, da história da física, que ficou bem legal, um trabalho bem bacana para o primeiro ano. Vou mostrar só uns trechinhos para vocês, quem quiser ver tudo, o link tá aqui embaixo. A primeira teoria atômica veio por meio de Leopoldo de Mileto e seu aluno Demócrito. Bem, eles trouxeram a primeira teoria atômica ali no século V. Eles formularam as principais hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. A física, como as demais ciências, teve o impulso de um cara muito famoso que todo mundo conhece, o Aristóteles. Suas contribuições para a física foram ideias sobre movimento e também sobre a queda de corpos pesados chamados graves. Spoiler, daí a origem da palavra gravidade. Sim. Já no século XIX aconteceu a física clássica, que foi quando a física criou outros tópicos, expandiu mais em outras matérias como a ondulatória, a mecânica, óptica, termologia, eletricidade e magnetismo. É claro que nessa época eles acharam que já tinham bastante para explicar tudo da física, mas por causa de alguns problemas eles perceberam que não sabiam de tudo e que tinham que estudar mais ainda. Mas em volta do século XX aconteceu o estudo de corpos muito pequenos, que foi chamado de mecânica quântica. O estudo de corpos de velocidade, que é chamado de relatividade. Essa parte da física foi conhecida como a física moderna e é conhecida até hoje. De físicos da história, em 19/5 é comemorado o Dia do Físico para celebrar Albert Einstein e seu ano milagroso em 1905. Este ano, o gigante da física publicou 5 artigos que mudaram a história da física com apenas seus 26 anos. Muito novo, né, gente? Né? Alguns estudantes resolveram fazer uma coisa mais doida, uma edição meio TikTok, shitpost, YouTube poop. E enfim, não consigo descrever exatamente o que é, mas ficaram trabalhos muito legais. A Alice Yasmin resolveu explicar sobre como é que funciona o avião, a física, né, por trás do voo do avião. E o Saulo de Souza e o João Vitor Bloss, eles são do curso técnico em saneamento. Eles fizeram um trabalho explicando a física de alguns mecanismos de irrigação, que ficou muito legal. Vou mostrar alguns trechinhos aqui também, quem quiser, o link tá aqui embaixo. Mas isso ainda não explica como ou por que isso acontece. Pela terceira lei de Newton, a sustentação deve ser a reação de alguma coisa. A ação, no caso, seria o fato das asas terem um formato meio curvadinho, tal qual minha coluna. Quando o avião se move, a corrente de ar se divide em 2 fluxos, um que passa por baixo e um que passa por cima. Assim, o ar que passa pela parte de cima, ele é mais rápido, por causa do formato, e, consequentemente, tem uma pressão menor, e o que passa por baixo não é tão rápido, e produz uma pressão maior, que levanta o avião. Mas também... Existem vários sistemas de irrigação como irrigação direta, pivô e supressor giratório. Que é aquele trem maluco quem fica rodando, mais do que bêbado em final de ano. Se você está se perguntando qual desses causa menos gastos com água, é claro que é o de irrigação direta, que introduz gotas de água direto na raiz da planta. Mas calma que assim como no casos de família, cada caso é um caso. Mas sim, todos são bem eficientes para a proposta de cada um. Voltando na parte da física, cada um desses sistemas utiliza pressão. E eu vou dizer como. Vamos começar com o nosso amigo pivô. Ele é utilizado em lavouras. Ele se parece muito com um poste de metal com rodas. Ele se estende por vários e vários quilômetros por toda a plantação. E se não me engano ele roda sobre um eixo para molhar toda a colheita.
mas a pressão utilizada no equipamento está na parte dos buracos que fazem a distribuição da água, fazendo a mesma função que seu chuveiro faz. Aliás, já tomou banho hoje? Agora vamos para o de irrigação direta. Este é mais comum em estufas quem tem pouco espaço para grandes sistemas de irrigação. Ele consiste em ser um grande sistema de encanação que tem furos acima do pé da planta. Mas estes todos buracos têm um objeto, quem diminui a velocidade da água que irá passar, fazendo que caia gotas nas raízes de uma forma mais controlada. E por último, mas não menos importante, o supressor giratório. Bom, este sistema é mais comum, aposto que você já viu um, pois ele é muito utilizado em jardins, campos de futebol e hortas. Uma coisa interessante desse supressor é o seu mecanismo que permite que ele crie uma pressão não intensa ao ponto de fazer seu topo girar, assim espanando a água em maiores distâncias. Claro que os games não podiam faltar, né? Alguns alunos resolveram fazer análises sobre a física em jogos, por que não, né? Destaquei 2 desses trabalhos, do Arthur Félix, que fez uma análise da física no jogo Counter-Strike, e o Murilo Dias e o Gabriel Walker, que fizeram também uma análise da física em Minecraft. Ambos ficaram muito legais. O do Arthur tem um link aqui embaixo para quem quiser ver completo. O Murilo e o Gabriel, até o momento da gravação desse vídeo, não mandaram o link no YouTube, mandaram diretamente o arquivo de vídeo, então, né, se eles não compartilharam, eu não vou compartilhar, só vou mostrar uns trechinhos. O deslocamento das granadas dentro do jogo varia de acordo com a forma que a mesma é lançada. Se o personagem está parado, o deslocamento da granada é diferente de quando ele está andando. Podemos notar essa alteração de deslocamento no vídeo a seguir. A distância que a granada percorre se diferencia nos dois casos, porque quando a granada é lançada com o personagem em movimento, as velocidades se somam. Segundo dados da wiki oficial do CS, a velocidade da granada ao ser lançada em repouso é de 245 unidades por segundo, e a velocidade do personagem correndo é de 250 unidades por segundo. Portanto, a velocidade final é de 245 mais 250 unidades por segundo, totalizando em 495 unidades por segundo. Vamos considerar que a velocidade média de adulto... O pulo sobre um bloco sólido, que dá ao personagem bastante dano dependendo da altura da queda. A queda em blocos de feno, que amortece uma porcentagem do dano do impacto dependendo da altura da queda. O pulo da água, que amortece 100% do dano do impacto independentemente da altura. No Minecraft temos um bloco que se chama bloco de slime, que amortece o dano em 100% da queda e nos arremessa com metade da força para cima, independentemente da altura da queda. A luz no Minecraft, como em vários jogos, tem sua própria física, atravessando alguns blocos não sólidos. Um exemplo é o vidro, que independentemente da sua cor, a luz atravessa ele em 100%. A luz atravessa por completo uma porta, por mais estranha que seja. A luz atravessa todos os tipos de meio blocos ou não blocos, como alçapões, escadas, grades e etc. Para encerrar, eu vou deixar mais 2 trabalhos que são no formato de áudio. E eu vou colocar eles na íntegra aqui para vocês. E aqui 2 formatos totalmente diferentes. O grupo dos biógrafos, composto pela Lidiane Paula, Vitor Rodrigues e a Yasmin Calegaro, tinham que contar a biografia de algumas personalidades da física. Eu sugeri alguns nomes, e eles fizeram isso de uma maneira extremamente legal. Eles contaram em primeira pessoa a história de vida dessas personalidades, ou eles mesmos narrando, ou colocando algum parente para narrar. Por exemplo, a mãe de alguém, alguma coisa assim. Eu achei fantástica a ideia e fica a sugestão aí para os professores, né, que quiserem propor algum trabalho nesse sentido também. Eu acho que vale a pena. Em seguida, depois do grupo das biógrafas, vocês vão ouvir a música composta pelo Josué Xavier, Matheus Mendes e o Rafael Mamed. E eles fizeram um rap sobre mecânica, que eu achei muito bom também. E enfim, deixo vocês curtirem aí. Eu me chamo Beatriz Alvarenga, hoje eu vim falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, algumas curiosidades. Eu tenho 99 anos, eu nasci em 1923 na cidade de Santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, sou mineira. Eu sou formada na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais.
Eu fui a primeira professora de física do Colégio Estadual Central de BH, a Escola Estadual Milton Campos, nos anos de 1940, na época que o ensino ministrado por mulheres era muito restrito, principalmente na física. Eu sou formada em engenharia civil. O que muitas pessoas me perguntam é: você gosta tanto de física, é tão apaixonado pela física e é formada em engenharia civil, por que, Beatriz? Então, eu sou formada em engenharia civil porque naquela época não tinha formações em física no Brasil. Então, eu resolvi escolher uma faculdade que se aproximava, que era mais próxima da física, que envolvia bastante matemática, e já que a engenharia civil envolvia muita matemática e era bem próxima da física, foi a faculdade escolhida por mim. Eu fui uma das responsáveis pela criação do Departamento de Física no Instituto de Ciências Exatas da UFMG no ano de 1968. Também escrevi um livro em parceria com um grande amigo meu, o professor Antônio, em 1970, a coleção de livros didático-física, onde vem falando sobre o contexto e aplicação da física. Ele ainda hoje é referência no ensino de disciplina em todo o país. O que poucas pessoas sabem é que antes de eu me dedicar à física, antes de eu fazer o vestibular, eu me dedicava muito ao vôlei. Só que o vôlei não era minha paixão, então deixei pra lá, também não deu muito certo, fui pra física mesmo, que era a minha paixão. Depois de formada, quando eu estava na sala de aula aprendendo mais e também ensinando o que eu sabia, eu viajava em busca de locais onde a física fosse mais difundida. E um dos meus passeios mais marcantes, assim, foi o passeio ao Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que fica localizado na Suíça, onde foi descoberto o provável Bonzo de Higgs, que também é conhecido como partícula de Deus. Até hoje, apesar da minha idade, eu acompanho as novidades da física por meio de revistas científicas, eu também me dedico aos estudos, principalmente no período noturno. Outras coisas que também me perguntam muito é sobre casamento e filhos. Se eu sou casada, se eu tenho filhos. Eu sou casada, eu fui pedida em casamento aos 39 anos de idade pelo meu marido, que é professor aposentado hoje em dia. Filhos, eu decidi não ter filhos porque eu queria me dedicar ao meu tempo, o tempo livre meu, à minha profissão, aprofundar mais os estudos e nas descobertas, então eu preferi não ter filhos. Mas hoje em dia eu vivo cercado pelos meus sobrinhos, que eu amo muito. E eu não me arrependo da minha decisão de não ter tido filhos. Eu acho que eu não me arrependo de nenhuma decisão, já que eu sou muito realizada com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Então, é isso. Isso é um pouco das curiosidades sobre mim, a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Robert Salmeron. Nasci em 16 de junho de 1922, em São Paulo. Me formei em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, USP. Fui um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, em 1949. Trabalhei na área de raios cósmicos no início da minha carreira, sob a influência de Gleb Wattengin e Giuseppe Occhialini. Fiz parte de uma geração que contou com outros físicos ilustres, como Marcelo Dame, Oscar Sala, César Leitz, entre outros. Fui para o Reino Unido, para a Universidade de Manchester, onde defendi minha tese de doutorado em 1955, sob a orientação de Patrick Blackett, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Fui trabalhar no então Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear Europeia, CERN, na sigla em inglês. No início da história daquela instituição onde fiquei até 1963, quando aceitei participar da organização do Departamento de Física da nova Universidade de Brasília, UNB, num projeto inovador. Este projeto foi frustrado pelo golpe militar de 1964 e 1965. Eu me demiti da UNB em solidariedade a outras 200 de colegas das diferentes áreas acadêmicas. Voltei para o CERN em 1966 e, logo em seguida, assumi uma posição na Escola Politécnica, em Paris. Liderei vários experimentos no CERN, na área de física de partículas. Orientei várias teses de doutorado, dentre as quais a de José Mariano Gago, que foi mais tarde ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em Portugal por vários anos. No final dos anos 80, fui um incentivador e promotor da construção de um grupo experimental brasileiro, junto ao experimento Delphi, no CERN, que hoje expandiu-se para mais de 200 de cientistas brasileiros,
trabalhando naquele laboratório, em vários experimentos. Ao longo dos anos, mantive estreito contato com a comunidade de física brasileira, visitando o país com frequência e, em particular, o CBPF, e tive papel decisivo na formulação e construção do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, LNLS, em Campinas, atuando como consultor do então Ministério de Ciências e Tecnologia MCT. Fui agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Nacional, do Mérito Científico pelo governo brasileiro, em 1998, e recebi o título de diretor de pesquisas em mérito do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, CNRS, sigla em francês. Olá, eu vou me apresentar e contar um pouco sobre a minha história. Meu nome é Sônia Auers, fui a primeira brasileira a receber o título de doutora em física. Meus pais eram alemães, mas eu nasci na cidade de São Paulo, no dia 9 de abril do ano de 1923. Desde criança eu era muito inteligente, o que fascinava meu pai, por ele ser engenheiro e ser apaixonado pela ciência. Ele sempre me incentivou a estudar, a fazer pesquisas, descobertas, tanto que construiu para mim um pequeno laboratório, onde eu fazia diversas experiências e aprendia sempre. Depois que terminei os estudos secundários no antigo ginásio, que hoje é o ensino médio, na Escola Estadual de São Paulo, com 17 anos, passei no vestibular, no ano de 1940, no curso de Física da USP, na antiga FFCL. Enfim, me tornei bacharel 2 anos depois. No mesmo ano, mais uma mulher inspiradora para a física, muito importante também, se formava. Era conhecida como Elisa Frota, a segunda mulher a se graduar em física no Brasil. Eu sempre fui uma excelente aluna, sempre tive esse reconhecimento, gostava de estudar, sempre fui muito dedicada. Recebi uma bolsa para estudar em Cambridge assim que terminasse a minha licenciatura em 45. Eu fui orientada pelo ganhador do Nobel de Física de 1933. E por ser uma época muito difícil para as mulheres, passei dificuldades fora do país, pois apenas homens tinham vagas reservadas para cursar uma pós-graduação. Em 1948, isso já era uma mudança, já estava em processo de transformação. Quase às vésperas para que eu recebesse o meu PhD, o que finalmente me daria o reconhecimento como doutora. Sempre buscava me superar, e me tornar importante em ambientes machistas. Assim, eu fiz e consegui me tornar um membro da Sociedade de Física daquele país. Sendo um processo difícil, cheio de burocracias e votos do Conselho, me tornei a primeira mulher brasileira a conseguir esse feito. Em 1948, fevereiro de 48, defendi a minha tese de doutorado, que foi intitulada Problemas sobre elétrons e radiação eletromagnética, e também publiquei 3 trabalhos sobre a radiação do elétron em movimento, o que ganhou um grande reconhecimento dentro das publicações científicas daquele país onde me formei. No mesmo ano, retornei ao Brasil para me retomar o meu trabalho na USP, mas, infelizmente, nos meus 25 anos, no dia 21 de agosto de 1948, vim a óbito por decorrência de uma broncopneumonia seguida de um colapso cardíaco. Esse é um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham apreciado e tenham aprendido também. Tipo Newton, tá ligado? Venho fazendo esse verso acelerando no embalo da inércia. Nunca tombou na relatividade, eu me sinto slow-mo. Hey.
Energia potencial, esse beat tá animal, tô me sentindo anormal, passando uma vibe gravitacional, agora tá normal, não me leve a mal. Essa dinâmica é legal, dificultou, não virou banal, mas eu entendi o fundamental, agora mostrando o percentual. Essa rima foi acidental, mas até ficou bem legal. Mano, essa rima caliente, tipo Newton, mostro o zero já inexistente. Você não entende, eu não sou fluente, gravidade zero é tão diferente. Hey, ho, tá ligado, mano, que eu preciso de síntese nesse gene, porque se na curva eu não viro tudo isso porque eu disse gene. Tipo Newton, tá ligado, venho fazendo esse verso acelerando no embalo da inércia, nunca tombou na relatividade, eu me sinto slow-mo. Tipo Newton, tá ligado, venho fazendo esse verso acelerando no embalo da inércia, nunca tombou na relatividade, eu me sinto slow-mo. Se vocês gostaram dessas propostas das atividades dos alunos, quiser elogiar, comentar, né? Se vocês quiserem dar sugestões de outras atividades também que vocês já tenham visto por aí, ou vocês mesmos realizaram se forem professores, né? Já tiverem realizado em sala e quiser compartilhar, por favor. Eu adoraria conhecer mais ideias. Valeu, pessoal!